tem que reconhecer Sim. que errou e que está oferecendo algo como um pedido de perdão por ter pego o que não deveria. Mas aí voltamos até à questão anterior, eles tiveram oportunidade, eu fico pensando aqui comigo até agora, puxa vida, eles tinham a chance de mudar a história dos filisteus, Sim. mudar completamente a história deles, mas jogaram fora, porque não entenderam o juízo de Deus. Mas se entendermos, nós não só devemos colocar as coisas no lugar, como era correto, devolver, mas talvez poderia ter deixado na terra dos filisteus uma bênção, ao invés de uma condenação, porque quando a pessoa ela erra, ela se afasta de Deus, mas ela se conserta, ela muda, Deus muda também a história da pessoa. Olá, queridos! Mais um podcast começando. Que bom que você está aqui. Vamos aprender mais de Deus, prosseguir em conhecer ao Senhor. Ele sempre tem algo novo a revelar para nós, mas precisamos buscar, precisamos nos empenhar em conhecer ao Senhor. E como que eu faço isso, né? Nos dias de hoje? Poxa, Bíblia Sagrada, prepara sua Bíblia, deixa ela aberta em 1 Samuel, no capítulo 6. Nós vamos ver aqui um pouquinho sobre essa história que vai falar de os filisteus enviam a arca para fora da sua terra e também veremos a arca chega a Bet-Semes, um total de 21 versículos para a gente poder estudar, mergulhar e extrair ao máximo de conteúdo, aquilo que o Espírito Santo nos permitir falar no dia de hoje. E além de vocês de casa que está sempre nos acompanhando de segunda a sexta-feira, aqui nos estúdios eu estou em excelente companhia e começo apresentando meu amigo pastor Matheus. Pastor, seja muito bem-vindo mais uma vez ao podcast, uma alegria te receber, seja bem-vindo. O prazer é meu, bom dia a todos, né, pessoal? Para quem estiver assistindo em outro horário, amém também. Mas o mais importante é que a gente veio aqui hoje com o único objetivo, de estudarmos a palavra de Deus com afinco e o crescimento espiritual vai chegar até você. Se você estiver com a sua Bíblia, tenho certeza que o teu coração aberto, Deus vai tocar em você e você vai ser muito abençoado. É um prazer estar na presença aqui de todos os meus amigos, a Júlia, pastor Nilton. É uma bênção estar aqui com vocês. Amém. A gente vai aprendendo junto, né, pastor Matheus? A gente fala bastante aqui, mas a gente aprende muito mais do que a gente fala, né? O Espírito Santo vai tratando conosco e vai também tratar com você no seu individual. Olha que lindo. Por mais que a gente fale algo aqui que você possa julgar ser genérico, digamos assim, mas o Espírito Santo fala com você no individual, ele fala no seu coração. Ele vai falar com você no seu interior. Não é só ouvir de forma audível, né? Mas é no seu coração. Você sente o Espírito falando o que precisa mudar, o que precisa ser transformado, o que precisa deixar. O Espírito Santo fala conosco de forma individual, no particular. Não é verdade, pastor Nilton? Seja muito bem-vindo. É um prazer, mais uma vez, poder estar aqui com vocês, com a irmã Júlia, com o pastor Matheus, em nome de Jesus. E é claro que se essa pessoa ela quer receber mais de Deus, a Bíblia já diz isso. Se quiseres e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Exatamente. Eu tenho certeza que a palavra de Deus vai ser revelada, Deus vai operar aqui, a presença dele já está aqui. E eu tenho certeza que sairemos todos abençoados em nome de Jesus. Amém. E só corrigindo, não é genérico, eu queria dizer geral. Por mais que falamos aqui de forma geral, o Espírito Santo trata no nosso particular. Algo que só você e Deus sabe, ele tem a capacidade de falar no seu coração. Então hoje é 1 Samuel capítulo 6 e antes de começarmos a leitura dos versículos, eu queria pedir a bênção para o pastor Matheus no dia de hoje, para convidar o Espírito Santo, porque ele é muito educado, precisamos convidá-lo e dar liberdade a ele. Pode ser, pastor? Pode ser. Amém. Querido Espírito Santo, te damos lugar a este momento para que o Senhor nos instrua e nos ensine. Precisamos da tua ajuda. Sem o Senhor, essas palavras não tocarão o nosso coração, pois é o Senhor que nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Que nessa hora possamos estar aqui atentos a todo o recado que o Senhor tem. Que o Senhor abra o entendimento dessa pessoa que nos acompanha e que ela receba também o toque do Senhor para a cura, libertação, para a vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito obrigada, pastor Matheus.
como nós estamos estudando aqui, no capítulo 4, Israel foi derrotado, né, frente à batalha com os filisteus, a arca foi levada, e quando os filisteus chegaram ali na terra deles, eles colocaram a arca do Senhor no templo do Deus deles, o Deus Dagon. Ele a gente já estudou no capítulo anterior, e agora a gente vai para o capítulo 6, que já começa dizendo aqui que os filisteus enviam a arca para fora da sua terra. Mas por que eles fizeram isso? Vamos ao texto. E a palavra de Deus nos diz assim no versículo 1. Havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses, os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhadores, dizendo: que faremos nós da arca do Senhor? Faze-nos saber como a tornaremos a enviar ao seu lugar. E eles falavam isso porque sobreveio não só sobre eles, mas por onde a arca estava, ali houve um juízo aplicado contra aquele povo. Então, eles estavam com tumores. Aí no versículo 3, os quais disseram: se enviardes a arca do Deus de Israel, não as envie vazia. Porém, sem falta lhe enviareis uma oferta para expiação da culpa. Então sereis curados, né, dos tumores, e se vos fará saber, porque a sua mão se não tira de vós. Então disseram: qual é a expiação da culpa que lhe havemos de oferecer? E disseram: segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, porquanto a praga é uma mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Fazei, pois, uma imagem dos vossos tumores. E aqui continua dizendo, né, sobre o que deveria ser colocado como oferta de expiação para a culpa. Mas o que a gente já pode começar aqui a aprender sobre é que a arca de Deus, ela esteve ali, enquanto esteve na terra dos filisteus, ela operou ali um certo juízo. A presença de Deus frente ao pecado, que eles não eram um povo que tinha conserto, não era um povo que tinha aliança. Então, ali, a presença de Deus operou como um juízo. E esse povo passou um período de uma crise, podemos dizer assim, né, pastor Nito? Um período de dificuldade, 7 meses ali de uma crise. E, de repente, poderia ser um povo que se converteria o coração, né, vendo a glória de Deus, não só ouvindo falar de outros povos, mas eles vivendo isso na pele. De repente, Deus até usaria de misericórdia, não sei, a gente não pode afirmar alguma coisa assim, a Bíblia não diz, mas em períodos de crise, Deus espera isso de nós, que venhamos a se arrepender, como já falamos aqui, e ter uma conversão real. Verdade, só que infelizmente, algumas pessoas parece que não entendem isso até o dia de hoje, né? Porque ao invés do arrependimento, eles decidiram devolver a arca. Ao invés de haver um concerto, uma aliança com Deus, decidiram tirar a arca da aliança do meio deles, como se o problema fosse a arca. Algumas pessoas até hoje fazem o mesmo. Acham que o problema é a igreja que ela está. O problema é o irmão da igreja, é aquelas pessoas... Quando, na verdade, é ela que precisa se consertar. Sim. Ter um arrependimento, se voltar para Deus, porque aquele juízo não vem por causa da arca, vem porque eu estou tratando algo de Deus de qualquer maneira, porque eu estou sem reverência com as coisas de Deus. A Bíblia Sagrada ela é bem clara nisso, e isso é uma exigência do próprio Deus. Tanto que, daqui a alguns capítulos, né, vai se falar do Davi indo buscar a arca e não carregaram a arca da manhã. Era um sacerdote. Os carros novos, né? Era um homem de Deus, mas não quis carregar. Quantas pessoas, às vezes, não quer realmente ter compromisso com Deus? Porque essa conversão, esse compromisso, traz a presença de Deus, como até o pastor Mateus falava no outro programa, para dentro da gente. Se eu tenho a presença de Deus comigo, eu tenho uma aliança, a arca funciona. As coisas começam a trazer realmente a arca, aquilo que é consagrado traz a bênção. Mas se eu não tenho esse conserto, a arca é só um lembrete que eu estou errado e por isso sofrendo o juízo e a condenação. Sim. A palavra ela é esse espelho, né, pastor Nilton? Que a gente olha e vê quantos erros. A gente vê tudo que precisa mudar, mas a decisão é nossa. Eu posso olhar no espelho e ver o cabelo de pé para o alto. A decisão se eu vou arrumar ele já vai partir de mim.
não é? Então, a gente tem que ter essa consciência. A palavra, a presença de Deus, se você está ali debaixo de uma aliança, debaixo de um concerto, ela vai atrair a bênção, a vitória, a proteção do Senhor. E se você anda segundo aquilo que Deus instituiu e ordenou para o seu povo. Mas ali era um ambiente de pecado, um ambiente de idolatria. Então, ali a presença de Deus até poderia estar, como nós vimos que o Deus dos filisteus amanheceu totalmente caído, prostrado e quebrado, né? Não vou lembrar aqui a parte que... Acho que foram as mãos, né? As palmas das mãos. E a cabeça. E a cabeça, perfeito. Então, a gente vê que a presença estava, mas no ambiente ali onde estava o pessoal, onde estavam as pessoas que não tinham conserto com Deus, que estavam no pecado e na idolatria, operou como um juízo. Então, a gente precisa estar atento e, como o senhor falou, tratar as coisas santas com reverência, com honra. O senhor concorda, pastor Mateus? Plenamente, porque se a gente não trata as coisas de Deus com devida reverência e respeito, a Bíblia diz que ele é santo. Então, se ele é santo, quem está se apresentando a ele também tem que se santificar. Sim. Tem que ser uma pessoa santa. Eu lembro muito bem do caso do Daniel, quando foi exilado na Babilônia, apareceu uma mão diante do rei, o rei bêbado, não sabia o que estava fazendo, era um príncipe, né, na época, o governante. E aí chamou Daniel ali, ó, você foi pesado na balança, porque você tratou as coisas de Deus, porque ele pegou os utensílios das coisas de Deus, né? Aquilo que era santo, usou para a festa dele. E aí Daniel mostrou para ele, ó, você foi pesado, porque você tratou algo santo, algo que não poderia ser mexido, como algo impuro. Então, muitas das vezes a gente está tratando as coisas de Deus. Meu pastor ele fala muito disso, né? Da pessoa não ir na igreja, né? Aí ela vai quando dá alguma coisa errada, quando surge alguma dor de cabeça, quando surge algum problema, aí vai na igreja. Não, a gente tem que tratar as coisas de Deus com santidade. Se eu vou na igreja, eu vou para servir a Ele, para buscar, e por consequência a presença dele vem até mim. Aí eu sou curado, aí eu sou restaurado. Deus em mim evita o problema. Deus na nossa vida evita que a gente venha sentir dores desnecessárias, venha sentir problemas causando na nossa vida, porque nós estamos em conserto com Deus. Exatamente. Essa é a diferença. Mal comparando, no natural, seria aquela pessoa que só vai no médico quando está muito necessitada, mas não é aquela pessoa que vai fazer um preventivo, que vai se cuidar, que vai no médico e falar assim, olha, se você não cuidar disso, daqui a pouco você está com tal doença, e ela não se cuida. A palavra é esse alerta, é falando, muda a direção, que se você continuar, o final desse caminho é de morte. Mas, assim como no natural, é um caminho que exige sacrifícios, Sim, né? Com certeza. É fechar a boca muitas vezes, é fazer aquela atividade que o corpo às vezes não gosta, mas que faz bem, é ter disciplina. Mal comparando é isso. Então, na caminhada cristã, que você possa ouvir os alertas e não ser aquela pessoa que segue por uma semana, que segue só os domingos, mas que segue todos os dias, que tem comunhão com o Pai, porque esse caminho, essa porta estreita, ela que produz vida, que produz salvação, entende? Vamos andar pelo caminho correto. E aqui a gente vê que os filisteus, eles chamaram os sacerdotes deles, os adivinhadores, e perguntando o que faremos da arca do Senhor, mostrai-nos, né, como deveremos devolvê-la no seu lugar. E, pastor Newton, aqui já surge a questão de uma oferta pela culpa, mesmo sem entendimento, né, os filisteus não tinham ali o entendimento das coisas que Deus havia instituído para eles, por exemplo, lá em Êxodo, lá em Levítico, mas já tinham a consciência que era algo espiritual e que havia necessidade aqui de uma oferta pela culpa. Olha que interessante. Em outras palavras, não só devolver, né? Não basta só colocar no lugar. Tem que reconhecer que errou e que está oferecendo algo como um pedido de perdão por ter pego o que não deveria. Mas aí voltamos até à questão anterior, eles tiveram oportunidade, eu fico pensando aqui comigo até agora, puxa vida, eles tinham a chance de mudar a história dos filisteus, mudar completamente a história deles, mas jogaram fora, porque não entenderam o juízo de Deus. Mas se entendermos, nós não só devemos colocar as coisas no lugar, como era correto, devolver, mas talvez poderia ter deixado na terra dos filisteus uma bênção, ao invés de uma condenação, porque quando a pessoa ela erra,
ela se afasta de Deus, mas ela se conserta, ela muda. Deus muda também a história da pessoa. E ela pode oferecer a Deus, pode ir à igreja, pode oferecer a sua oferta até de sacrifício, de gratidão a Deus também, né, para perdão dos seus pecados, sim, mas ela vai ver tudo mudado. Infelizmente, eles só quiseram, vamos dizer assim, é só para tirar a condenação. Vamos oferecer algo para que essa culpa seja tirada, mas não se consertaram, não mudaram nada. E, infelizmente, tem muita gente até hoje assim. Sim, eu até me lembrei assim, de um exemplo cotidiano, né, que a gente vê, de repente, muitas pessoas que têm condição acham que por boas obras, que podem comprar o favor de Deus, sabe? No sentido de, não, mas eu sou uma pessoa boa, mas eu faço obras de caridade, eu sou uma pessoa generosa, mas se não se arrepender, não adianta. Se a pessoa não converter o coração, não mudar de direção, converter isso. Converter à direita, converter à esquerda, a gente fala isso no trânsito, né? É mudar de direção. Então, se não nos moldamos, nós voltamos nosso coração para o caminho de Cristo, não adianta, tem que se arrepender. Aquele que não crê já está condenado. Isso é muito sério. Então, pastor Mateus, não adianta também só as boas obras, né? Muitas pessoas estão nesse cenário, nesse contexto de eu faço caridade, eu sou uma pessoa generosa, sou uma pessoa boa. Tem até aquela frase, no inferno tá cheio de pessoas boas. Exatamente. E a gente também, como pessoas que leem e estudam a palavra de Deus, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Né? A pessoa pode estar dizendo assim, eu estou na igreja, então tá tudo bem. Não, eu tenho que continuar a minha vida com Deus, né? Senão eu perco a essência de tudo, né? Em Apocalipse fala para a gente voltar às primeiras obras. O que é voltar às primeiras obras? É você lembrar do início. É você lembrar do momento em que você foi tocado. Eu coloquei um propósito para a minha vida, né? Eu faço devocional todos os dias, não só para mim, né? Eu faço devocional para as pessoas também. Mas isso é um exercício para mim. Todos os dias eu estou colocando sempre um devocional de manhã, 6 da manhã e às 18 horas. Por quê? Porque eu tenho que lembrar das primeiras obras. Quem me resgatou, quem me trouxe para a vida. Então, toda vez que às vezes até aparece pro meu celular assim, aparece eu falando lá, falei, tem que ficar alerta. Você tem que ficar alerta. É um alerta para a gente. Então, a palavra de Deus, ela nos alerta e ela nos corrige todos os dias, para que a gente venha evitar problemas. Não é só oferta. Oferta é válida. Mas a questão é como está o teu coração, como está a tua vida com Deus. Exatamente, até porque Pedro andou com Jesus durante o ministério, e aí Jesus vira para ele e fala assim, Pedro, quando você se converter, eu imagino que ali Pedro deve ter dado uma murchada, fala, Senhor, mas é isso, Deus vira para Júlia e fala, Júlia, quando você se converter, pastor Mateus, quando o senhor se converter, é pra gente ter essa chamada todos os dias, como o senhor falou, é colocar a lenha todos os dias. Se não, meu amigo, você pode andar, começar muito bem, mas no último segundo se perder. Tem que ser todos os dias, tem que manter essa chama acesa, isso é muito sério, a gente sempre fala isso aqui no podcast e tem que bater nessa tecla mesmo. Lá no versículo, deixa eu ver aqui, eu não anotei o versículo, mas o texto diz assim, e observai, porque falam quando eles colocaram os objetos de ouro na arca, eles colocaram ali 2 vacas que elas não eram... Perdão, diz aqui, né, que inexperientes, é a palavra que eu queria lembrar. Então, elas não sabiam o caminho, não havia ninguém guiando. Então, eles fizeram isso justamente para deixar, e se era de Deus, se esse juízo vinha da parte de Deus, o próprio Deus levaria a arca de volta para o lugar de onde ela veio. Então, a gente vê aqui, né, e observar, e se ela subir pelo caminho do seu território, é o Senhor que nos fez este grande mal. Se não, nós saberemos que foi o acaso. Estavam aqui eles meio incertos do que estava acontecendo. Mas me chama a atenção isso, de que eles buscavam por um sinal, pastor Newton. E Deus, ele entende também a nossa limitação. E acho que foi Gideão, né, que pediu vários sinais a Deus. Então, a gente vê como que Deus compreende também a nossa humanidade, né? E mesmo pedindo sinais, ele também se manifesta, até os filisteus. É verdade. E com uma paciência enorme, né?
Porque, quando a senhora lembrou de Gideão, Deus teve paciência. Com Moisés também. Com Moisés. Não chegou a ser sinais, mas foi uma paciência. Teve sinais também, na verdade, né? Deus é maravilhoso. A verdade é que Deus realmente ele é bom, ele é amor mesmo. Uhum. E ele está sempre disposto a se revelar. Sim. Porque através desses sinais ele só estava dizendo, sou eu mesmo. Essa direção veio de mim. Uhum. E se eles realmente tomassem a direção certa, a coisa funcionaria. Graças a Deus, Gideão tomou a decisão certa. Obedeceu, seguiu a orientação de Deus e venceu. Né? Os filisteus agora colocam lá e dizem, não, vamos pedir um sinal de Deus. Se for de Deus, ela volta sozinha. Vai chegar na terra de Israel. E chegou. Sim. O incrível é que chegou. E eles perceberam realmente que era Deus que estava recebendo. E talvez até recebendo aquela oferta também e os perdoando, porque, de verdade, eu creio que eles foram sinceros na sua oferta. Sim. Foram sinceros no seu pedido de perdão. Não houve a conversão, mas um pedido de perdão. Porque eles acompanharam a arca para ver aonde ela chegaria, para ver se realmente vinha de Deus ou era do acaso, como diz o texto. Verdade. E aí, quando viram, chegou, de repente era hora de falar, meu Deus, era o Senhor. Não era Deus mesmo, gente, misericórdia. E não, voltaram, né? Ou seja, tiveram a experiência... Só tiveram um alívio, né? Olha, ele recebeu. Receberam. Mas não houve conversão, não houve arrependimento algum. E lindo é de que Deus fala de forma individual. Eu falei isso aqui no início, né? Ele fala de uma forma compreensível com cada coração. Foi mais paciente com Moisés, foi mais ímpeto ali com Josué, não é verdade? Ele trata cada filho de forma diferente, porque o Senhor tem 2 filhas e são gêmeas ainda por cima. Né? Cresceram numa mesma casa, tiveram ali as mesmas oportunidades, digamos assim, mas são completamente diferentes. E o Senhor, de repente, você perceba, se eu for muito duro com uma, de repente ela trava, mas a outra, isso é uma gasolina para ela. Não é verdade, pastor Newton? Da mesma forma, Deus, ele sabe, conhece cada coração e sabe trabalhar de uma forma individual, personalizada. Então, vamos confiar nossa vida a Deus, porque ele sabe bem melhor de todas as coisas. No versículo 13 ao versículo 21, vai mostrar a arca chegando a Bet-Semes. Vamos lá para o texto. Vai dizer assim, e andavam os de Bet-Semes, versículo 13, fazendo a cega do trigo no vale, e levantando os olhos viram a arca, e vendo-a, se alegraram. E aqui vai dizer, né, que eles fizeram ali sacrifícios, mas tem algo que chama atenção no versículo 19. E feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor, até ferir o povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Então disseram os homens de Bet-Semes, quem poderia estar de pé perante o Senhor, este Deus santo, e a quem subirá desde nós? A arca voltou e Deus aplicou juízo também para o povo de Israel, mas eles até se alegraram, fizeram sacrifícios, né? Então a gente vê, pastor Mateus, que Deus devolve as coisas perdidas. No nosso contexto, muitas vezes pode ser a comunhão, a paz, a alegria, o propósito, mas também espera que a gente saiba agir e tratar da forma correta, como falamos aqui, com santidade. Era a arca da presença de Deus, não podia ser tratada de qualquer forma. Pois é, e o interessante desse texto é que a arca volta, mas as atitudes não mudaram, permaneceram da mesma maneira. Sabiam que tinham perdido a guerra por causa dessa atitude errada. E foram mais ousados ainda. Não, agora que a arca voltou, eu vou olhar para dentro da arca, vou ver se realmente o que tem dentro dela. Então, não mudaram a forma de pensar, viram que foram derrotados por causa disso. Mas aí Deus aplica o juízo novamente. Olha, vocês não estão entendendo qual é o recado aqui. O recado é vocês têm que se dobrar diante de um Deus santo. O erro, o pecado, afasta vocês dessa santidade e faz com que sejam feridos. Eu sempre digo para as pessoas que estão próximas a mim que Deus não está ferindo você. É o teu pecado que está te ferindo. Sim.
porque Deus não compactua com o pecado. Ele é santo. Então, imagina você está chegando num lugar que você está muito bem vestido, muito bem arrumado, e de repente você vê um lugar totalmente sujo. Você não vai querer que aquela sujeira toque em você. Então você vai evitar ao máximo que aquela sujeira toque em você. Deus é assim. Deus, ele não deixa a sujeira chegar nele. Então, para ele evitar a sujeira, ele está passando por cima da sujeira. Automaticamente, quem está embaixo, está na sujeira, muitas vezes somos nós, somos feridos por essa santidade. Então, por isso que Deus faz esse alerta. Santifique-se hoje, santifique-se agora, se arrependa imediatamente, para que você não seja ferido, mas para que você seja abençoado pela santidade. Exatamente. E a graça é algo tão maravilhoso, porque a lei, ela vai expor o pecado. A graça, ela te dá a capacidade de você cumprir com a lei, na verdade. A gente pode andar no caminho da verdade. E é claro, eu adorei que o senhor... Adorei não, né? Minha mãe, eu já ouvi a voz da minha mãe aqui. Adorar é só a Deus. Eu gostei muito que o senhor falou dessa mudança de ótica, porque não é a santidade que fere, mas é o nosso pecado que está nos ferindo. E a graça te dá essa capacidade de você andar em santidade. Muitas pessoas entendem errado a graça. Ela não é um cartão de crédito sem limite, não. Senão você vai ofender a Deus, você vai trazer maldição sobre si. Não vá por esse caminho, não. A graça, ela tem várias manifestações. Existe a porta, que é por onde a graça também se manifesta. Ela também se manifesta no caminho para você poder andar em santidade, e ela vai se cumprir por completo, inclusive a santidade, lá na glória, com o corpo glorificado. Então, a graça, ela é para todos esses estágios. Tem gente que entende que é só a porta, mas não é bem assim. É porta, caminho e o alvo. Então, tem que ter essa visão correta a respeito da graça. E a gente vê, né, aqui no versículo 19 ao 21, que eu até já li com vocês, o Senhor feriu alguns dos homens de Bet-Semes por terem olhado para dentro da arca. Feriu 70 homens, o povo chorou, porque o Senhor fez grandes estragos ali no meio do seu povo, aplicou o juízo. E, pastor Nilton, a gente vê que esse povo estava tendo as melhores intenções. Eles se alegraram com a volta da arca. Poxa, não tinha ninguém guiando, foi Deus que mandou. De repente pensaram a mesma coisa que os filisteus, né? Chegou ali, vamos fazer sacrifícios, vamos engrandecer o nome do Senhor. Só que olharam para dentro da arca. E assim, a pessoa pode estar cheia de boas intenções, não quer dizer que é uma boa ação que ela vai fazer. E talvez até por causa dessa alegria. Porque Euforia, eles recebem, né? ficaram tão eufóricos, receberam a arca, como até hoje. Alguma pessoa recebe uma bênção, uma vitória, Deus traz de volta. Verdade. Algo que ela perdeu, ela fica tão eufórica que ela esquece de pedir a direção de Deus do que fazer agora. Verdade. Sim. E aí começa a agir, tratar aquilo que Deus faz como coisa comum. Sim. Eles trataram a arca como algo comum, um objeto, e foram curiosos, né? Que nem criança. Deixa eu ver o que... Ai, é a nossa chance. Aí a voz da mãe de novo, a curiosidade matou o gato. Infelizmente, foi exatamente isso. Tratar o que é santo como qualquer coisa, como coisa comum. Não pediram a direção de Deus, não sabiam o que fazer com a arca. Talvez, se pedisse a direção de Deus, teriam comunicado a Davi, comunicado aos sacerdotes, eles teriam buscado a arca, teriam levado a arca para o santuário. Sim. Mas não, quiseram olhar, não buscaram uma direção, levaram, estavam alegres, realmente era uma vitória, Sim. era uma bênção, mas deixaram com que isso tomasse conta de tal maneira que esqueceram de pedir a direção de Deus. E eu acho que esse tem sido o erro de muita gente até hoje. A gente recebeu uma vitória, a pessoa fica tão alegre e alguns até saem da igreja. Para de buscar, para de orar. Não faz sentido, Não né? faz. Quer a bênção, mas não quer o abençoador. Exato. Quer as mãos, mas não quer comunhão com o Pai. E isso é muito triste. A gente viu lá em Êxodo esse texto, a gente ficou falando muito sobre ele. Se a sua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Deus até manteve a palavra dele, porque ele é um Deus de palavra, um Deus fiel àquilo que ele diz. Então, ele manteve a terra prometida, ele iria entregar, mas iria ser um anjo que iria. Moisés falou, aí não. Se a tua presença não for, não vai valer a pena. Eu não quero só a bênção. Eu quero o abençoador, eu quero
comunhão, meu amigo, né? Ele falava como quem fala com um amigo. Então, a gente tem que ter mais essa comunhão sincera, né? Íntima com o Pai. Então, a gente vê, como até já comentamos aqui, a respeito do pecado também, porque eles perceberam muito tarde que não estavam espiritualmente preparados, não tinham se separado, se consagrado para o Senhor, para poder suportar ali a presença. Tem que ter estrutura, Deus quer se revelar. Mas por que a alguns ele dá o leite e a outros ele dá o alimento sólido? Porque, pastor Mateus, nem todos têm estrutura. Não tem como para uma criança, um bebezinho, você colocar ali uma feijoada. Não vai fazer bem para ele. Deus respeita a nossa estrutura também. Ele nos conhece muito bem. Eu tô nessa fase. Tô nessa fase de você não poder dar tudo pro seu filho. Não, mas não vai fazer não. Faz mal, sim. Faz mal porque... Ele não sabe que faz mal, Ele né? não sabe que faz mal, mas assim, aí que tá a responsabilidade de quem é mais velho, ou seja, de quem é mais maduro nessa área. E a gente sabe que Deus é o Todo-Poderoso, é eterno, Ele sabe de todas as coisas. Então, nada mais justo do que a gente confiar a nossa vida a Ele, que a gente confiar as nossas decisões a Ele. Toda vez que eu saio de casa, eu peço a Deus, que o Senhor fale comigo na minha saída, no meu caminho e no meu retorno. Porque eu não posso perder a comunicação com o Senhor. Porque se eu perco a comunicação em algum momento, eu posso falhar. A gente falha, a gente sabe disso. Sim. A gente erra, nós não somos perfeitos. Mas se a gente fala com Deus dessa sinceridade, eu creio que Deus ele faz com que a gente evite muitos problemas maiores. E se surgir um problema, a gente consiga solucioná-los. Exato. Então, é importante a pessoa estar ligada com Deus. Hoje você pode estar pensando assim, a minha vida está difícil, pastor, eu estou numa situação muito ruim, mas você pode falar com Deus nesse momento, se arrepender dos seus pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar e limpar você completamente. E a presença na arca vai ser a presença em você. Você se torna a arca de Deus e a glória de Deus fica na sua vida. Perfeito! E assim a gente vai caminhando para o final desse capítulo, que falou muito aos nossos corações. Tenho certeza que te abençoou, você aí de casa. Seu caderno de anotação, que hoje eu acabei não comentando no início, mas eu sempre falo para você registrar o que Deus fala com você. Tenho certeza que você anotou bastante e vai continuar meditando, porque, de fato, comunhão, a Bíblia toda, do Gênesis ao Apocalipse, tudo fala sobre isso, é comunhão. Deus enviar o seu próprio Filho é para que a gente pudesse ter Emanuel, Deus conosco. Isso é muito sério. Tudo fala sobre comunhão. O Rei dos Reis que se fez servo para poder a gente chamá-lo de amigo, não é verdade? Termos comunhão com ele. Esse mesmo rei voltará para buscar a sua igreja para que eternamente a gente tenha o quê? Comunhão. A Bíblia é sobre isso. A Bíblia é toda sobre isso. E agora a gente vai para o comentário do missionário R.R. Soares, que vem para abrilhantar ainda mais aqui o podcast bíblico. E ele diz assim: os filisteus levaram a arca do concerto a Asdod e a puseram no templo de Dagon. Mas, nos 2 dias seguintes, depararam-se com o seu Deus caído ao chão. Além disso, os habitantes daquele lugar, do menor ao maior, foram feridos com tumores. Assim, a arca foi enviada a Gade e Ecrom, mas o Senhor também pesou a mão contra essas cidades. Após 7 meses de permanência da arca entre os filisteus, estes propuseram que ela fosse devolvida a Israel e ela chegou a Bet-Semes, território de Judá. Também nessa cidade houve juízo de Deus contra os que olharam para dentro da arca, o que o Senhor reprovava. E isso nos mostra que não se deve brincar com os assuntos espirituais e que os mandamentos divinos são dados a nós a fim de que sigamos para o nosso bem. Muito obrigada, missionário R.R. Soares, e pastor Newton, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Uma honra te receber aqui no podcast. Passa para a gente, pastor, o endereço de onde o senhor está, os horários, mídias sociais, fique à vontade. Amém. Prazer é meu estar aqui mais uma vez e, claro, eu quero convidar você de casa para participar conosco de uma das nossas reuniões aqui em Olaria, na Rua Barreiros, 1195, principalmente aos domingos, que é o dia da comunhão, dia da busca do Espírito Santo, dia de envolvimento com a presença de Deus. Sempre às 8 horas da manhã, às 15 e também às 19 horas. E eu quero até lembrar você e convidar que 7 horas da manhã eu faço a oração
e depois um estudo bíblico, para depois começarmos a primeira reunião. E você pode participar com a gente, porque vai ser uma bênção, eu tenho certeza, em o nome de Jesus. Mídia social é o Instagram, também lá no Facebook, e IGD Olaria. Em nome de Jesus. Obrigado, irmã Júlia. Perfeito. Eu que agradeço, pastor Newton, e também agradeço demais o pastor Mateus. Uma honra te receber, uma alegria sempre. Estamos de portas abertas. O podcast gosta sempre de receber o senhor aqui. E passa pra gente, pastor, o endereço do senhor ali, ao lado do pastor Michael Marques, os horários também, mídias sociais, e fala um pouquinho também sobre esse devocional que o senhor tanto falou no podcast. A gente quer saber como encontrar. Pois bem, então eu me encontro lá na nossa sede Madureira, aqui no Rio de Janeiro, junto com o pastor Michael. Você pode encontrar a gente ali no Shopping Tem Tudo, na Praça Armando Cruz, número 120, em frente ao terminal do BRT, tá? Então você chegou no BRT, você vai ver ali, mas a gente tem estação de trem, tem outros ônibus que passam ali próximo à nossa igreja, temos o nosso estacionamento também. Então, aos domingos às 7, às 9h30, às 15 e às 18 horas. 7, 9h30, 15, 18, com a presença do nosso pastor, vou estar ali ministrando louvor. E para você me encontrar nas mídias sociais, Mateus Lima PR, que é o Instagram, e Mateus Lima PR também no YouTube. Lá você vai encontrar os meus devocionais, todos os dias, 6 da manhã e também às 18 horas. O devocional da manhã ele faz junção com o devocional da noite, que é primeira hora do dia, primeira hora da noite, a gente faz esse conjunto aí. Então você me encontra lá no YouTube, Mateus Lima PR. Perfeito, muito obrigado, meus amigos convidados, pastores, e muito obrigado você aí de casa que ficou com a gente até o final desse capítulo. Parabéns, estou gostando da sua ousadia, da sua persistência, continua assim, sempre resiliente. Dever de casa para você, estudar aqui aquela leitura prévia do capítulo 7, vai falar aqui sobre os filisteus sendo vencidos, também sobre Samuel exortando ao arrependimento, e depois aqui um total de 17 versículos, bem curtinho, mas tenho certeza que vai ser uma bênção. Faça aquela leitura prévia e volte aqui no próximo podcast para a gente continuar estudando. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e que Deus te abençoe, até mais, tchau, tchau. Gostou desse vídeo? Deus falou com você? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha e nos ajude compartilhando. Se foi bênção para você, se te edificou, também será bênção para outras pessoas. Deixa Deus te usar. Compartilha no grupo dos amigos, grupo da família, nas redes sociais, fique à vontade. E falando em mídias sociais, você já conhece o nosso Instagram? O @canal.cjc. Lá a gente sempre coloca bastidores, novidades. É lá que acontecem as votações para os próximos livros que vamos estudar aqui no podcast bíblico. Você não pode ficar de fora, né? Então seja um seguidor do @canal.cjc. E também compartilhe o nosso perfil, tá bom? Te convido a ser um inscrito aqui do canal do YouTube. Se você ainda não é um inscrito, meu amigo, tá perdendo e muito! Se inscreva no nosso canal do YouTube e ative as notificações para que assim que a gente subir um vídeo novo, você vai ser o primeiro a ser avisado, tá bom? Muitas bênçãos aqui no canal do YouTube, que Deus te abençoe e já pode seguir aqui para o próximo vídeo. Até mais!